Boa tarde. Hoje estou aqui para apresentar a dissertação da disciplina do professor Sidney, Seminário 2, e a dissertação que foi escolhida pela minha orientadora, doutora Elsa Midori, foi da Luciene Cecília Dias Golfe, né? Essa dissertação, ela trata sobre jogos, brinquedos e brincadeiras, é o título da dissertação dela, né? Um estudo sobre a interação de alunos do ensino regular e os que frequentam a sala de recursos. Ela é uma professora de educação física, né? E ela problematiza muito o lúdico durante as aulas dela. Mas ela percebe que nem todo nessas aulas que envolve o lúdico, ela encontra algumas dificuldades, né? Juntamente com as crianças do ensino regular e com as crianças da sala de recurso. E começou a surgir algumas dúvidas, alguns pensamentos, né? Porque ela não conseguia trabalhar com a equipe multidisciplinar e nem tirar as dúvidas dela em questão a esse trabalho entre o ensino regular, que é fundamental, e os alunos da sala de recurso. Então ela foi procurar complementar, né, através de uma formação, ela encontrou a teoria histórico-cultural, que foi onde, assim, que propôs-se, né, contribuir no entendimento dos jogos, das brincadeiras e dos brinquedos. Então ela buscou essas informações, a teoria, né, histórico-cultural, dentre os autores escolhido por ela, Leontiev, Vygotsky, entre outros, né? A pesquisa conta com duas etapas, que é a etapa do caráter teórico, né, onde ela busca em teorias nas pesquisas que ela fez, é uma investigação abordada em dissertações, teses, e a comprovação da teoria, né, com a prática, e a sua validade, seu alcance. E de caráter prático, então ela fez a realização das observações, né, as anotações, as observações, como esses alunos interagiam durante o recreio. Então, durante esse intervalo que as crianças tinham, como que elas interagiam? Como esses alunos do ensino fundamental recebiam esses alunos inclusos da sala de recurso. Então, isso fez com que ela buscasse na teoria, e esses teóricos traziam para ela tudo o que ela necessitava naquele momento, né? Que era a busca do entendimento sobre como resolver aquela situação, né? E essa situação nós vamos ver um pouquinho mais para frente. A estrutura do texto da dissertação foi dividida em 3 capítulos. Então, na primeira são as revisões teóricas, onde ela busca os autores, que eu já citei, né, em dissertações, em fontes, obras, referências, que trata do tema da pesquisa que ela está pesquisando, né? Então, assim, essas investigações, elas notaram que começa da estaca zero, né? Não começa da estaca zero. Elas achavam que não, elas acreditavam que não. Mas elas viram que não se começa da estaca zero, que tem por trás disso todo o histórico cultural dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras. E para ela isso foi muito bacana dentro dessa revisão teórica, né? Utilizando esses autores que já foi falado anteriormente. Contextualizar o objeto, né? Então, qual é o objeto de estudo delas? São os jogos de papéis. Então, elas vão buscar dados
E o terceiro são a análise dos dados levantados, né? Então serve como base para tirar conclusão a respeito de fatos. A partir daí ela vai comprovar ou não suposições e hipóteses, né? Sobre eles, sobre os jogos, sobre como a criança interage com os jogos, desenvolvendo o seu social, né? A parte social mesmo. E a contextualização histórica que ela coloca aqui no primeiro capítulo e os conceitos sobre jogos, brinquedos e brincadeiras. Então aqui ela apresentou a história dos jogos, né? Onde surgiu, que foi na Grécia Antiga, os autores, né? Jukovsky, Huizinga, Caillois, Leontiev, né? Então, eles ressaltam muito que o jogo ele é fundamental, é importante na infância da criança, né? Então, ela viu que todo esse levantamento que ela fez, através desses autores, essa pesquisa que ela fez, mostra que os jogos é de suma importância, né? E precedentes de outras atividades. Então, como entender o significado, né? Porque a origem dos jogos e do que elas queriam pesquisar é jogos de papéis. Então, ela recupera toda a história, né, com esses autores, teoricamente, do brincar, do brinquedo e a construção histórica da infância. No capítulo 2, ela trata sobre o papel do brincar, sobre o enfoque da teoria histórico-cultural, né? Então ela fala muito aqui sobre o desenvolvimento, né, da criança. Então, historicamente, os brinquedos, quando surgiram no século XV, XVI, as crianças elas utilizavam de maneira adulta, né? Se comparando ao adulto, né? Elas não se utilizavam desses brinquedos como uma forma de brincar, né? De descobertas, né? Mas elas já utilizavam assim de forma adulta, né? Não tinha ninguém ali que mediasse, né? Esse desenvolvimento dessas crianças, né? E a interação também, né? Esses teóricos, eles trazem a interação com o mundo mediada pelos objetos, né? Construído pelo homem. Então, nesses jogos e brincadeiras, aparece assim de forma de a criança se apropriar do mundo dos adultos. Então aparecia muito assim, os jogos como a apropriação do mundo dos adultos, não os jogos para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Então, histórico-cultural, essas crianças elas não permitiam, né, que elas fossem criança, mas sim que ela imitasse o adulto. No terceiro capítulo, que é a educação especial da eliminação à inclusão, ela traz também toda a história, o histórico-cultural dessa transformação da educação especial. Então, ela traz também a Declaração de Salamanca, que é onde as crianças passam a ser incluídas, né? São aceitas e passam a ter todo o respaldo, né? Então ela é um ser, ela é uma pessoa como qualquer outra. E ter esse respaldo surgem muitas dificuldades, né? Elas mostram aqui, principalmente na cidade delas, onde elas moram, porque nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 3, elas colocam aqui, que ressalta que as pessoas com deficiência devem ser consideradas cidadãos comuns,
né? E propõe que o acesso à educação com equidade seja universalizado a todos. Então, teria que ser universalizada a todos, mas até hoje nós vemos que é muito difícil. Está muito difícil que essa inclusão se torne uma realidade mais sucinta, mais responsável, mais comprometida com essas crianças, né? Porque nós percebemos que nós recebemos alunos nas nossas escolas com deficiências e que nós não temos pessoas capacitadas para cuidar dessas crianças, nem avançar essas crianças. Então, se torna muito triste a realidade, porque aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos dá esse direito, mas a hora que se depara com a realidade, não se encontra esse direito. Então, elas trabalharam teoricamente com o Bueno, né, que é a inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, surgiu com a interação de superar as falhas advindas, né? E essas falhas ainda acontecem até hoje, né? Mesmo tendo a declaração, mesmo tendo tudo aí dentro das regras, dentro de decretos, mas ainda nada funciona da maneira que teria que ser funcionado. Então, no capítulo 3, ainda elas falam da educação inclusiva lá no Paraná, né, que é da onde ela onde ela é professora há 13 anos e que também encontrou muita dificuldade. Só em 1990 começou a atender esses alunos com as necessidades educacionais numa sala de recurso e através de deliberação que tiveram que ser modificadas, substituídas, referente ao que concerne a sala de recursos, né? Porque o atendimento educacional era oferecido no contraturno. Então, eles tiveram que fazer uma reorganização, uma mudança nos decretos para que essas salas de recursos pudessem atender essas crianças com deficiência. No capítulo 4, o brincar das crianças no intervalo escolar, que é a questão dessa dissertação dela, da pesquisa dela, que era essas dificuldades encontradas e ela foi buscar na teoria histórico-cultural como poder resolver essas questões que ela tinha, essas dificuldades, né? E ela queria encontrar na teoria, porque na prática ela já tinha todo um trabalho de 13 anos, mas teoricamente ela necessitava buscar, né? E ela encontrou na histórico-cultural. Então, durante o intervalo escolar, que é o recreio, né? Então ela trabalha nessa área há 3 anos, no ensino fundamental. Então, permitindo observar o desenvolvimento, ela durante o intervalo, ela observava como era a interação, as relações de convívio dessas crianças do ensino regular com as crianças da sala de recursos. Então, o problema, na maioria das vezes, alunos da sala regular agiam com discriminação com os da sala de recursos, né? E isso incomodou ela. Foi na onde ela foi fazer a pesquisa e buscar teoricamente essa dúvida que ela tinha. Então, a partir da teoria histórico-cultural, ela analisou as seguintes questões: quais os jogos e brincadeiras e brinquedos dos alunos que frequentam as salas de recursos do 1º ao 4º ano no intervalo de suas aulas? Segundo, como se estabelecem as interações entre esses sujeitos no decorrer dos jogos e brincadeiras? Como é a participação dos alunos nessas atividades? Então, ela realizou um estudo teórico-prático numa escola do Paraná, observando as brincadeiras, mas frequentemente
par ou ímpar, esconde-esconde, lutas, perseguições, jogo da verdade e conversas. Então ela fazia essa observação em cima desses jogos, né? Desse trabalho. E nós percebemos também, ela percebeu, nós não, ela percebeu também, e dentro dessa pesquisa histórico-cultural, que há vários tipos de jogos, né? Não só esses que foi citado agora, mas existe os instrumentais, tem os jogos individuais, tem jogos com regras explícitas, jogos em grupos, jogos com regras implícitas, jogos de imitação, jogos que exigem habilidades físicas, então jogos de sorte ou azar, também jogos desportivos, né? E participaram dessa pesquisa inicialmente 13 alunos que estavam matriculados no ensino regular. Então esses alunos eram do segundo à quarta série. E no horário ao contrário, eles participavam da sala de recurso. Então foi tudo observado e tudo constatado. Então a análise de dados, né, que ela fez, então a análise das imagens do sujeito brincando durante o recreio vai ao encontro do que Eucone e Queiroz afirmam em relação à predominância dos jogos competitivos, coletivos e em grupos, e que exige força, agilidade, velocidade, entre outras capacidades físicas na idade escolar primária ou ensino fundamental, séries iniciais. Constata-se também os aspectos relacionados à interação desse sujeito com os demais colegas do ensino regular. E como ocorria com participação nessas brincadeiras e jogos, percebeu-se a falta de local apropriado para os alunos realizarem essas brincadeiras. Então eles não tinham espaço físicos para que pudessem realizar essas brincadeiras. E mesmo assim, essa interação não havia entre eles, eram poucas interações, né? Então, principalmente até mesmo os que frequentavam a sala de recurso, eles não se aproximavam muito, então 68% desses alunos, eles não interagiam, né? E também a escola não tinha um espaço apropriado para que essas crianças pudessem desenvolver esses jogos, para ter essa interação, para trabalhar em dupla, individual, em grupo. Eles não tinham esse espaço físico, que é a grande dificuldade na maioria das escolas. O trabalho indica que, apesar de estarem incluídos no ensino regular, as crianças encontravam dificuldade em estarem em contato com as crianças do ensino das crianças das salas de recurso, né? Então, a escola que ela pesquisou, ela aparenta não considerar ou não reconhecer que os jogos e as brincadeiras sejam mediadores do processo de apropriação do conhecimento da cultura e do desenvolvimento infantil, pois a estrutura física do conhecimento da instituição não possui ambientes adequados para as brincadeiras que ocorrem no intervalo de aula. 2. Que a escola, sendo pública, depende financeiramente de verbas do Estado para a realização dos investimentos. Então, essa realidade a gente só não vê só no Estado, né? A gente vê também no município, onde se depende de verbas, onde os próprios professores, os próprios vereadores, prefeito, têm seus filhos em escolas particulares e não valoriza a escola tanto municipal, tanto a escola estadual. Por que será? Cadê o investimento que teria que ter para que essas crianças pudessem se desenvolver da forma que os filhos deles se desenvolvem na escola particular? Enfim,
tudo é muito difícil. Então, por isso que a Luciene, na pesquisa dela, ela encontrou bastante dificuldade, porque na realidade nem mesmo a escola ela quer ver o que necessita e o que falta, porque sabe que não consegue viabilizar o que se tem vontade de que seja feito para esses alunos. Então, com Vygotsky, Leontiev e Oconee, aponta a existência de um processo evolutivo de jogos e que é preciso compreender o sentido do jogo para tornar parte do processo formativo. Então, nós precisamos, professores, conhecer sobre os jogos e conhecer o sentido do jogo, o porquê dele, para quê. Precisamos ter intencionalidade, não oferecer aos alunos o jogo, os jogos, só simplesmente porque é um jogo. Nós temos que oferecer um jogo com intencionalidade, saber o porquê, principalmente nós professores, formadores, temos que passar isso aos nossos professores, porque a maioria eles não conseguem compreender esse sentido, como Vygotsky ele apresenta. Então é isso, foi o que eu consegui ver na dissertação da Luciene. Boa tarde.